Aí, deixa o like, deixa a curtida, porque isso vai dizer pro YouTube que o nosso programa aqui é legal, que a negada gosta, e vai levar pra outras pessoas. Vai levar pra outras pessoas também, tá certo? Então, tu não paga nada, mas é de graça. Curte aí, deixa o like, se inscreve no canal também, que a meta do Brenão aqui é de 200. 200. Aí quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. A gente quando dobra a meta quando a gente chega lá. Então vamos nessa. 200 likes, 200 curtidas é a nossa meta do programa de hoje, tá certo? O Rubem Lima disse que, ó, like dado. Valeu, Rubem. E se você deu like e comentou no chat, aí é que ganha um alô mesmo. O Ângelo Rafael tá dizendo, só taca o dedo se o Breno imitar o WB. Rapaz, olha, o WB que inclusive que tá subindo bastante já. Que Tá subindo, tá subindo. O WB que hoje de manhã falamos sobre ele mais uma vez, que perguntaram por ele e tudo mais. Agora, o Bandeira disse uma coisa curiosa aqui de manhã. Ele falou assim, ele se deu mais uma semana de férias. Achei curioso esse formato aí, sabe? Que você se dá mais aí você até disse que também ia, né, aderir. O WC aderir, por exemplo, eu me dei uma folga amanhã. Não vem amanhã, não tem quem faça. Não tem quem faça, tá? A folga tá dada, viu? Mas é isto, o WB segue no chinelinho, em breve estará de volta para o nosso convívio, tá bom? Aí já estamos ultrapassando da 100 curtidas. A negada chega junto, tamo junto. Fiz a minha parte, disse o Alberto Feitosa. Lasquei o dedo aí. Valeu, tamo junto. Fazer o seguinte, eu falar de Fortaleza, tem muito assunto pra gente conversar sobre o Tricolor. E a Fernanda Alves é quem chega aqui pra destrinchar pra gente. Muito boa tarde. Puxa a espada, Fernandíssima. Fala, André. Boa tarde para você, para o Breno e todo mundo que nos acompanha aqui pelo Jogada Segundo Tempo. A gente traz informações sobre o Fortaleza porque hoje mais 5 atletas se reapresentaram junto do elenco que já está em treinamento desde o dia 29 de dezembro. Lucero, Daverson, Zé Wellison, Kusevich e Benevenuto foram até o Centro de Excelência Alcides Santos hoje para fazer justamente os exames que foram marcados e também iniciar as atividades. E um dos nomes que a gente destaca é justamente do Lucero, atacante que tem sido envolvido em negociações. Nós já trouxemos aqui que o Fortaleza não tem o interesse de continuar com o atleta por questões financeiras, já que o salário dele é bem alto em relação ao que o Fortaleza pode manter. E aí o que é que acontece? Ontem nós falamos aqui sobre o interesse da Universidade do Chile, que a reunião que aconteceu entre o Fortaleza, o staff do atleta e a Laú, que é a equipe chilena, de avançar essa negociação. Mas o processo que é oferecido pela Laú para o Fortaleza não é interessante para o clube, porque seria para divisão de salários. A Laú ficaria com uma parte e o Fortaleza com outra, e o Tricolor de Aço, que neste momento enxerga como fazer caixa a vinda dos atletas, tanto que dentro do orçamento anual, cerca de 65 milhões é dedicado a absorver essas receitas em relação a isso, não vê como interessante seguir pagando pelo menos ali cerca de R$350, que seria, digamos um exemplo, 50% do salário do Lucero. E aí isso acaba retrocedendo. Tinha outra equipe também interessada no atleta, que era o Coritiba. Inclusive, Sérgio Papelim falou isso em uma entrevista exclusiva aqui no Jogada. Explicou que ele iria junto do Breno Lopes para o Coritiba por empréstimo, mas o atleta não quis ir. Houve outra conversa com ele também. Ele segue negativo em relação a essa ida ao Coritiba. E com um contrato de 2 anos, fez a reapresentação hoje. Nós conversamos com o staff do atleta que disse que segue buscando outra equipe para ele, mas se o tempo não for hábil, ele vai seguir no Fortaleza e cumprir os 2 anos de contrato, que é o que tem de momento na vida trabalhista do atleta, né? Mas o que de fato é que Lucero se reapresenta e fica essa dúvida em relação a ele se manter no Fortaleza ou não, assim como também Daverson, que tem um dos salários altos do Fortaleza, se reapresentou, Kusevich também. São atletas que Zé Wellison, que da temporada passada não estava dentro de um formato ali, trabalhando com bola dentro com o grupo, nem indo a campo. Então são nomes que se reapresentam, mas ficam dentro dessa interrogação que a gente não entende como será a vida no Fortaleza nos próximos dias, André. Pois é, o Fortaleza tem um problema grande para resolver aí. A gente já até falou sobre isso, sobre a resolução dos contratos longos e caros que o Fortaleza tem com vários jogadores do seu elenco. O Papelinho ontem falou sobre isso também. A gente vai entrar nesse tema especificamente, mas para falar sobre a questão Lucero em particular, Breno, me parece que é o seguinte: o jogador tem contrato de 2 anos. Ele sabe que se ficar no clube, vai ter essa quantia aí a receber. Ele vai ser negociado se for para um canto que ele quiser.
ele não vai aceitar uma negociação só que o Fortaleza queira. Por quê? Porque senão ele senta em cima do contrato e um abraço, meu amigo. Não tem nada nessa situação favorável ao Fortaleza. Nada. É tudo favorável ao jogador. O contrato está assinado, ele é válido por 2 anos. O Fortaleza precisa pagar durante 2 anos um valor altíssimo ao Lucero mensalmente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Lucero é um cara de 34 anos. Ele quer, se ele for sair, ele quer sair tendo segurança de pelo menos mais 2 anos jogando. Ele quer pelo menos 2 anos de garantia pra frente, porque é o contrato que ele tem hoje. Se ele tem um contrato de 2 anos hoje, por que ele vai sair pra ir pra um outro lugar que ele pode ficar só 1 ano? Ele não quer sair. E eu acho isso, de certa forma, até lógico. O cara tá pensando nele, nesse sentido. Total. Poxa, eu tenho garantido até 2027 que eu vou jogar, mas aí eu vou sair daqui, vou ser vendido pra um clube que eu vou ficar 1 ano. Não tem sentido pra ele. Então ele não quer ir. Ele só quer ir pra onde ele tem a segurança de 2 anos. E aí o Pabelinho até falou, a gente sugeriu o seguinte, vai pro Coritiba, se eles não ficarem com você lá, não comprarem ao fim do ano, você volta e fica aqui. Mas ele não quis. Ele só quer sair se tiver ali uma garantia de pelo menos 2 anos pra frente. Porque é um cara com idade mais avançada já pro futebol. E mesmo que ele não jogue, mesmo que o Fortaleza diga, ok, você vai ficar, mas não vai jogar, ele vai continuar recebendo um salário pomposo que foi acordado com ele na renovação. Então não tem nada favorável ao Fortaleza. Nada favorável. Nesse momento, é muito mais favorável para o jogador. E aí o Fortaleza está tentando resolver essa situação na base do diálogo, buscando um clube no mercado que se interesse pelo Lucero, que eu acho que até mercado ele tem, só é difícil que seja dos moldes que ele quer, porque eu acho que outros clubes, quando você mostra os números do Lucero, ele não foi bem em 25, mas ainda assim, você tem a cartada de dizer ele foi o artilheiro do time em 25. E quando você soma toda a passagem dele pelo Fortaleza, não dá pra dizer que ele teve uma passagem ruim. Pelo contrário, o Lucero foi talvez o principal jogador do Fortaleza em 23 e 24. O cara goleador demais. E quando você soma tudo, você tem números pra mostrar que é interessante pra outra equipe ter o Lucero. O problema são os moldes que ele quer. Ele ou o staff dele, vale dizer isso, né? Porque talvez seja uma definição mais do staff do jogador do que do próprio jogador. Mas essa é a questão. É um contrato do jeito que ele quer para deixar o Fortaleza. E acho que diante disso, o Fortaleza tem aí realmente um pepino para resolver. Porque a questão do Lucero, se ele ficasse para uma Série B, você ter um atacante como o Lucero na Série B, seria super interessante. O problema é que os vencimentos dele não são compatíveis. O Fortaleza vai ter um enxugamento de folha muito grande. E o Lucero saindo, ele dá um respiro nessa folha do Fortaleza que é imenso. A situação do Coritiba, como disse a Fernanda, o Coritiba aliviaria o Fortaleza, o empréstimo seria interessante, porque o Coritiba topou pagar tudo que o Lucero recebe. A Laú, que estava conversando com ele, não tem condição de fazer isso. E acho que outras equipes que talvez procuraram não têm essa mesma condição de pagar esse salário. O futebol brasileiro hoje, possivelmente, é o que paga melhor no futebol sul-americano. Total. Por conta das condições econômicas, né, do continente. Então, meu amigo, você não vai conseguir achar tão facilmente alguém que tope pagar integralmente o salário. E quem topou pagar, o jogador não quis ir. É um pepino para você resolver, um abacaxi para descascar, mas é o que tá aí. Porque quando firmaram um contrato com ele, foi um contrato longo e um contrato realmente com muito peso financeiro para a folha do Fortaleza. Inclusive, ontem, o Breno conversou com o Sérgio Papelinha, aqui no Jogada Terceiro Tempo, com exclusividade. O ex-diretor do Fortaleza, atualmente no Vitória, Breno e J. Rômulo fizeram essa entrevista em que o Papelinho falou sobre alguns aspectos e, dentre eles, sobre a questão do Lucero. Vamos acompanhar. Nós negociamos o Breno Lopes para o Curitiba, né? E no pacote também o Lucero ia ser emprestado para o Curitiba para passar essa temporada lá. Ele tem mais 2 anos de contrato, né? Uhum. Que essa renovação não foi feita comigo, ainda bem, porque o jogador já de 34 anos de idade. Sim. Então foi renovado o contrato dele 3 anos. E o Lucero não quis ir para o Curitiba, né? Só queria ir para um clube que fizesse um contrato de 2 anos. Eu expliquei, você vai, esse ano nós estamos tendo dificuldade, né, Lucero? Tem dificuldade por ter sido rebaixado. Você cumpre o contrato lá esse ano. O ano que vem, se o Curitiba não quiser ficar com você, você volta para cumprir o 2º ano aqui no Fortaleza. Mas não, o empresário dele, o argentino, resolveu botar na cabeça dele que tem que fazer um contrato de 2 anos com a opção de renovar mais um, entendeu? Então dificultou a saída dele para o Curitiba. A gente está tentando. O Lucero é uma pessoa maravilhosa, mas está sendo influenciado muito. Aí nós não podemos arcar com o salário dele. Entendi. Ele sabe disso, já conversei, já expliquei. Então nós estamos tendo muita dificuldade.
Meus amigos, dificuldade é o que o Fortaleza está enfrentando para resolver essa parada. Tem essa questão aí do Lucero, mas essa questão envolvendo a redução da folha salarial passa por outros jogadores também. O Papelinho também falou sobre isso, não foi, Fernando? Isso, tem outros nomes também do elenco do Fortaleza que passam por esse processo, já que são salários muito altos. E o intuito do Fortaleza, que tinha uma folha ali de mais ou menos 10 milhões no ano passado, é reduzir em até 7 milhões por 12, isso. Né? Era 12. Isso, 12, perdão. Reduzir até 7 milhões, porque tirariam nomes que pesam muito, como o caso do Davidson, que a gente falou anteriormente, que chegaria a quase R$1 milhão o salário do atleta. Só ele e Lucero juntos já são ali mais ou menos metade do que o Fortaleza quer para o ano todo, que é uma folha salarial ali de cerca de 7 e poucos milhões de reais, e aí isso para o ano todo ficar em cerca de 55,2 milhões. Então, André e todo mundo que nos acompanha, são salários altos e que o Fortaleza tem contratos longos, mas que nesse momento há essa dificuldade da venda também, justamente por esse tempo de contrato de cada atleta. E é interessante falar sobre isso, porque até ontem sobre o Davidson, eu escrevi a matéria com base na entrevista que vocês fizeram aqui no Jogada Terceiro Tempo, e eu acrescentei uma informação lá de que são outros atletas que possuem altos vencimentos do clube. E eu falei sobre o Davidson, que tem um dos maiores salários do Fortaleza e tem um custo mensal que chega perto disso, na casa de R$1 milhão. Mas não é só salário isso daí, tá? Quando eu falo custo mensal, aí envolve os direitos de imagem, envolve luvas que o jogador recebe quando assina o contrato, que são diluídas no tempo de contrato. O próprio Bruno Pacheco, na ação que ele moveu contra o Fortaleza, ficou isso muito claro, né? Quando ele tá fazendo a requisição sobre os valores. Ele tá lá, o salário, direito de imagem e dinheiro de luvas. As luvas isso é muito normal. As luvas eu até considero algo por fora, mas o direito de imagem e o salário acaba sendo a mesma coisa, né? Uma divisão que os clubes fazem mais assim, você tem que somar carteira mais direito de imagem. Esse é o salário do jogador. E às vezes tem luva diluída também, né? Exatamente. Mas aí o custo mensal do Davidson é que é esse valor. O custo... Às vezes tem jogador também que tem moradia, sim, tem jogador que tem auxílio de carro, tem, enfim, outros bônus aí que os atletas têm e que entra no custo do clube. Quando é o clube que paga, e paga referente ao atleta, tô contratando aqui o Breno. Aí vou dizer, Breno, é o seguinte, vou te pagar um salário de R$100 mil. Aceito. Mas... Não, já é assim, né? Vou te pagar um salário aqui de R$100 mil na tua carteira. Mas eu vou te pagar direitos de imagem por fora aqui, mais 50 mil. E as luvas para tu assinar comigo, eu vou te dar luvas de R$1 milhão, mas diluídas aí em 20 meses. Então você vai ter, ainda além disso, vou te dar um carro aí para tu rodar, um carro de R$300 mil e vou pagar a tua moradia. Tua moradia aí, o aluguel de R$20 mil, sei lá. Qual é o custo do Breno por mês? É o 100 mil do salário dele? Não é, o custo é muito maior. Sim. Porque você tem outros custos aí que estão envolvidos também na operação e que acabam sendo onerados do clube, são custos do clube. Então, quando eu expliquei essa situação do Davidson, só para deixar claro, quando eu falei essa questão do Davidson, é o custo total realmente da operação do valor dele. E é mais um que, pô, cara, o Davidson tem o quê? 34. 4? O cara tem um contrato desse, ganhando esse dinheiro, ele vai sentar em cima do contrato. Que aí é o problema que o Fortaleza vai ter que resolver. O contrato dele até o final desse ano, com opção de renovação por mais um ano. No caso, até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Então, podendo ir até 2028. Não, então são... Peraí. Ele chegou em 2025. 25, isso. Com 2 anos aí de contrato. Aí o contrato dele foi até 2026, então, não? Ou 2027? Porque aí, se fosse até 2027, com possibilidade de 2028... Não, perdão, 2026. 2026. Cara, sinceramente, eu falei desde o começo, essa contratação aí foi... Não me entra na cabeça até agora. Você tem um custo desse com o Davidson, cara. Um jogador que agregou pouquíssimo, fez 3 gols contra o Atlético Mineiro, fez um gol aqui, outro lá. Beleza, mas é inacreditável. E mostra um outro problema aí, Breno, que o Fortaleza, quando ele foi contratar, quando ele foi renovar com determinados jogadores, ele teve uma condução de situações que antes era visto como um trunfo, você ter longos contratos que são amarrados, e hoje está se mostrando um problema, porque o Fortaleza não tem como marcar com isso, não tem como manter uma folha salarial, e vai correr contra o tempo para resolver isso o mais rápido possível, porque está entrando
A cada dia que passa, os jogadores vão receber em fevereiro referente a janeiro. Sim. Então, se a situação do Lucero não é resolvida até o final de janeiro, do Davidson, do Zé Wellison, de outros jogadores, você vai ter que pagar o salário desses caras no outro mês. Sim, sim, perfeitamente. Quanto mais tempo você demora a negociar, mais você faz com que esses caras passem a integrar a folha, né? Não desonera. E olha que o Fortaleza já está tentando resolver algumas situações de 25, né? O Papelinho até falou ontem, né? Que o que estava faltando? O direito de imagem de novembro e carteira de dezembro faltava. Mas ele falou, a tendência é que nos próximos dias isso seja regularizado, porque eles estão correndo lá dentro para tentar achar soluções para isso, né? Não é que o Fortaleza está devendo 2, 3, 4 meses, não. O Papelinho explicou. Estava faltando o direito de imagem de novembro e dezembro venceu ontem, inclusive, que era dia 5, né? O mês, e ele estava falando que eles estavam tentando resolver, até o momento em que ele estava lá, eles estavam tentando resolver para colocar tudo em dias nos próximos meses. Mas a folha de janeiro, ela já pode ser mais pesada do que o Fortaleza aguenta para 2026. E isso compromete também para frente. Se você tem uma folha de janeiro mais pesada e você tem nos planos um limite e ele ultrapassa já no primeiro mês, isso acaba reverberando nos meses seguintes. Meus amigos, é problema, é bucho que tem que resolver. Mas, por outro lado, Fernando, o Papelinho falou também de que a saída de alguns jogadores já deu um respiro, um fôlego financeiro. Jogadores que tinham salários altíssimos também. Isso, já deu um respiro importante aos cofres do Fortaleza. E aí a gente acompanha também esse trecho que ele traz, falando um pouco sobre isso. Bora lá? Já foi, só tinha uma sonora do Papelinho, mas é quando ele fala sobre a saída do Pikachu, a saída do Marinho, a saída do Guzman e também do Gaston Ávila. Isso, exatamente. Aí o Fortaleza economizou 2 milhões. Exatamente, porque saíram os atletas que já estavam com final de contrato, caso o Marinho, o Pikachu e o Gaston Ávila, porque estava emprestado, era ali do Ajax da Holanda, ficou emprestado. E aí, com a saída, diminui o salário. E o Guzman, que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027, a equipe conseguiu um empréstimo para ele lá para o América de Cali. Ele já está por lá fazendo a preparação. E aí já dá esse respiro também ao Fortaleza. E a expectativa é que outros nomes sigam neste rumo. Só que há dificuldade, como a gente já trouxe também, em relação a essa questão financeira, já que muitos são salários altos e também os longos tempos de contrato, André. Pois é, e aí a dúvida que eu tenho, cara, é o que vai acontecer? Esses caras vão abrir mão de dinheiro? Porque se, por exemplo, o Lucero ganha X, aí, beleza, tem um clube que topa pagar o salário integral dele, que era o Curitiba, aí ele não quis ir. Aí tem outro clube que topa pagar 60% de X, mas aí ele vai querer receber a menos? É difícil, é uma situação complicada, que como disse o Breno, é só o Fortaleza quem tá perdendo nessa história. Só o Fortaleza quem tá perdendo. E vai vender direitos econômicos num cabo de 34 anos? Difícil demais. Não vai. Muito difícil. Vai lembrar que o Lucero custou 10 milhões, acho que foi o valor que o Fortaleza pagou lá pro Colo-Colo de acordo, né? Exatamente. O que ele pagou ao Colo-Colo e todo um desgaste que houve, né? O Fortaleza, por um período, chegou a tomar um transfer ban. Por um período da FIFA, né? Tendo que recorrer ao CAS, que é o Tribunal, a Corte Internacional, para tentar resolver o problema. E, na verdade, não foi nem julgado, né? Houve um acordo com o Colo-Colo. E vamos combinar, né? Se você senta para fazer um acordo, você não espera o julgamento, alguma coisa você acha que não vai dar certo. E o Fortaleza teve que pagar assim depois, pela maneira como o Lucero veio. O Colo-Colo alegava que tinha uma cláusula lá que impedia dele sair, aquela coisa toda. Mas, ainda assim, André, eu não acho que o Lucero foi um prejuízo para o Fortaleza até aqui. Porque até aqui, quando você pega o custo-benefício do Lucero, ele entregou muito pelo Fortaleza. Agora, não dá mais para continuar com ele. A partir de então, se você pega a temporada de 25, que ele fez bem menos gols, né? Ele teve bem menos participações em gols em 25, já começou a cair esse custo-benefício. Mas a partir daqui, todo dia que ele fica no Fortaleza, para o Fortaleza é prejuízo. Porque na nova realidade financeira do Tricolor, nos novos moldes do Fortaleza, que vai disputar agora uma Série B e tem uma queda de arrecadação brutal, o Lucero passa a ser um mau negócio, ficando dentro do clube. Não tô falando nem de parte técnica, tô falando da parte financeira mesmo. A partir de 26, ele passa a ser um mau negócio, porque com ele a conta não vai conseguir fechar, ou pelo menos vai onerar demais a folha de pagamento do Leão. É isso aí, meus amigos. A gente vai falar ainda mais sobre Fortaleza. Tem informação de última hora aí do Fortaleza, né? Tem sim. Inclusive informação de bastidores aí sobre essa política movimentada, sobre essa turbulência que o Fortaleza vive.
meus amigos, não é fácil, hein? É uma crise esportiva com o rebaixamento, uma crise financeira, uma crise administrativa com as saídas dos vários nomes aí do Fortaleza, uma crise política tremenda. Fortaleza está enfrentando problemas em todas as áreas, cara. Sim. Todas as áreas possíveis. Mas tem novidade, Fernanda. Isso, porque a eleição do Conselho da SAF acontece no próximo dia 9, sexta-feira. E nomes que eram cotados para participar seriam de Geraldo Luciano e Alex Santiago, estariam entre os nomes cotados. Os dois publicaram uma nota através do perfil nas redes sociais do Alex Santiago, onde eles retiram o nome conjunto da participação, nessa nota alegando que não houve um consenso por parte das pessoas que estão no Fortaleza atualmente para essa participação. E com o jogo próximo para acontecer já do próximo domingo, onde o Fortaleza estreia no Campeonato Cearense, isso também dificultaria esse processo. Mas que os dois estão à disposição do Fortaleza, vão se manter diante ali de ajudar o clube, não dentro da gestão, e agradeceram a quem mostrou ali um apoio em relação aos nomes quando surgiram entre os cotados. Agora, dia 9, as eleições vão acontecer e nós iremos conhecer quem serão esses membros que passarão os próximos 2 anos à frente do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza. Então, Alex Santiago e Geraldo Luciano informam que estão se retirando dessa possibilidade